Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle de manutenções utilizando o Planilhas Google. E esta planilha conta então com um espaço para descrever qual o equipamento, listas suspensas para selecionar qual a categoria deste equipamento, também espaço para descrever qual é a manutenção necessária, calendários nas células para facilitar a seleção de datas referentes à última data da manutenção e também próxima data da manutenção, uma coluna para inserir os custos da respectiva manutenção e também caixas de seleção para o status de conclusão, marcar se esta manutenção foi ou não realizada, concluída. E de acordo com a marcação das caixas de seleção, temos uma contagem das manutenções pendentes, também das somas dos custos das manutenções que receberem a caixa de seleção marcada e assim por diante. Então, por meio desta aula, vamos aprender alguns conceitos sobre estilização, formatação, calendário na célula, lista suspensa, caixas de seleção e funções que podem ser utilizadas para elaborar esta planilha ou também podem ser utilizados em outras planilhas do Planilhas Google. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos iniciar, então, com algumas estilizações, algumas formatações nesta tabela. Então, vou selecionar o intervalo de dados que possui informações. Vamos aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para um tamanho de fonte 12. Podemos alinhar na horizontal ao centro, alinhar na vertical ao meio. Podemos também aplicar bordas, então, todas as bordas. Para os títulos, cabeçalhos da tabela, vou selecionar o intervalo. Vamos alterar a cor de preenchimento. Também podemos alterar a cor do texto. Aqui, onde teremos as informações principais da tabela, vou selecionar o intervalo, abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas. Aqui, então, removendo esta opção de título, pois já estilizamos os cabeçalhos, os títulos da tabela, vou selecionar um estilo padrão, apertar em Concluído. Muito bem. Aqui, podemos fazer mais um detalhe. Há informações que estão excedendo a largura das colunas. Por exemplo, a coluna C, as informações excedem a largura da coluna. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar 150 pixels de largura para cada coluna e 30 pixels de altura para cada linha. Muito bem. Para fazer isso, então, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e manter pressionado sobre a coluna A e arrastar até a coluna I, por exemplo. Botão direito do mouse sobre alguma das colunas e esta opção de redimensionar colunas da coluna A até a coluna I. Aqui, então, largura em pixels, o padrão é 100, vamos aplicar, por exemplo, estes 150 pixels. Apertando OK, e faremos o mesmo para a altura das linhas. Então, 30 pixels, clico com o botão esquerdo do mouse sobre o número 1, linha 1, mantenho pressionado e vou arrastar, por exemplo, até a linha 20. Clicando com o botão direito do mouse sobre alguma das linhas, seleciono esta opção de redimensionar linhas da linha 1 até a linha 20. Aqui, então, especificar a altura da linha e vamos aplicar 30 pixels. Muito bem, apertando em OK, já temos, então, as colunas e as linhas organizadas. Vou remover as bordas brevemente deste intervalo, então, bordas, limpar bordas. Muito bem. Aqui onde há concluído, vamos aplicar novamente, então, estas bordas à direita. Muito bem. E agora, então, manutenções pendentes e soma dos custos. Vou manualmente aumentar um pouco a largura da coluna I. Então, aqui na extremidade da coluna I, botão esquerdo do mouse, clico, mantenho pressionado e arrasto um pouco para o lado. Muito bem. E vamos lá, então. Manutenções pendentes, vamos aplicar uma cor de preenchimento, alterar a cor do texto. E aqui, para ter este efeito, vamos fazer o seguinte. Vou selecionar a célula I2, I3 e I4, e tendo estas três células selecionadas, vou utilizar este atalho de mesclar células. Muito bem, podemos também alterar a cor de preenchimento, e para replicar isso para a soma dos custos, vou selecionar aqui
manutenções pendentes, aplicar algumas bordas e utilizar este atalho, este pincel de pintar formatação. Então, clique sobre este atalho, esta ferramenta, e vou aplicar a mesma estilização para a soma dos custos. Muito bem, depois podemos fazer mais algumas breves estilizações. Mas aqui então temos uma estilização, uma formatação básica bastante interessante, e agora podemos continuar para as próximas interações e recursos desta planilha. Última data e próxima data. Queremos ter calendários nas células para selecionar estas datas. Para isso, vou selecionar o intervalo, abrir o menu Dados e selecionar esta opção de Validação de dados. Adicionar regra. E aqui, então, nos critérios, vamos selecionar esta opção de É uma data válida. Apertando em Concluído, ao dar um duplo clique sobre uma célula, já podemos selecionar entre diferentes meses, dias, para facilitar esta experiência de seleção de datas, tanto para a última data quanto para a próxima data de cada manutenção. Aqui, então, vou copiar desta outra tabela de exemplo. Então, selecionando o intervalo de dados, atalho Ctrl+C para copiar, e aqui atalho Ctrl+V para colar. Mas ainda mantendo, então, estes calendários nas células. Muito bem. Agora, para os custos, aqui é importante uma informação. Se tivermos alguns valores que vou copiar e colar, já temos esta formatação de moeda. Porém, isso ocorreu porque aqui nos formatos já está no formato de moeda. Então, para facilitar, vamos selecionar o intervalo de dados, caso estivesse no formato numérico e não no formato de moeda. Selecionando o intervalo de dados, poderia utilizar este atalho, esta ferramenta de formatar como moeda. Muito bem. Isto vai ajudar a funcionar depois a questão da soma dos custos e assim por diante. Então, essa formatação é importante. E agora vamos inserir as caixas de seleção. Então, selecionando o intervalo da coluna de concluído, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Muito bem, já temos as caixas de seleção funcionando. E uma informação importante, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, e quando ela está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve vamos utilizar isto. Ótimo! Então agora vamos, de forma dinâmica, contabilizar as manutenções pendentes e também a soma dos custos das manutenções já concluídas. E, antes disso, se você está gostando do conteúdo e da didática da aula até o momento, aproveite e deixe um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, para contabilizar as manutenções pendentes, basicamente queremos contar quantas caixas de seleção estão desmarcadas. Para isso, vamos fazer uma contagem condicional. Então, eu digito igual a cont.c, seleciono essa função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Primeiro parâmetro, o intervalo que iremos analisar, queremos testar um critério. Queremos, basicamente, analisar as caixas de seleção, ponto e vírgula, e o critério para contagem é que a caixa de seleção esteja desmarcada, ou seja, que esta manutenção ainda esteja pendente. Para contabilizar caixas de seleção desmarcadas, aqui no critério, vamos utilizar então este valor lógico falso, já que uma caixa de seleção desmarcada retorna o valor falso. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente então esta contagem de manutenções pendentes. Analisando as caixas de seleção e contabilizando quantas estão desmarcadas. Muito bem. Aqui também, a nível de estilização, poderíamos aumentar o tamanho desta fonte, por exemplo, para um tamanho 36, digamos. Poderia, caso queira, alterar a cor de preenchimento. Muito bem. E para a soma dos custos, queremos basicamente somar os custos nos quais a respectiva manutenção já tenha sido realizada ou já esteja concluída. Ou seja, vamos analisar as caixas de seleção e quando houver a caixa marcada, queremos somar estes valores. Para isso, então, digito igual a soma C, esta função que realiza uma soma condicional em um intervalo. Selecionando a função, utilizaremos esses três parâmetros. Primeiro, o intervalo, queremos testar um critério. Bom, queremos testar se as caixas de seleção estão marcadas ou não. Este é o intervalo. Ponto e vírgula, qual o critério? Então,
Soma dos custos, caixas marcadas. Uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro. Então, vamos analisar. Quando a caixa de seleção estiver marcada, ponto e vírgula, intervalo da soma. Onde estão os valores que desejamos somar? Estão basicamente na coluna F. Então, aqui, fechando parênteses e apertando Enter, esta soma dos custos, que inclusive vamos aplicar esta formatação, formatar como moeda, está somando, então, os custos das manutenções que recebam status de concluído. Então, por exemplo, no momento 0, ou 120, 220, 310. Então, por exemplo, somando esses três valores, teríamos esta soma de 310 e assim por diante. Aqui poderíamos também aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para um tamanho de fonte tamanho 24. E por último, mas não menos importante, nas categorias vamos aplicar listas suspensas. Então, vou brevemente deixar aqui do lado essas informações das categorias, vou apagar e vamos selecionar este intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, critérios, menu suspenso, podemos personalizar as opções. Então, por exemplo, categoria Veículo, categoria Informática, adicionar outro item, categoria Casa. Para cada uma delas, poderíamos aplicar uma cor de estilização. Então, por exemplo, Veículo, Informática, Casa, e apertando em Concluído, já temos a lista suspensa com as diferentes opções. Então, por exemplo, Veículo, Veículo, Informática, Informática, e assim por diante. Poderia ir preenchendo estas opções da lista suspensa ou menu suspenso de forma dinâmica, replicando, então, estas estruturas, estes exemplos. E agora, então, que aprendemos um pouco mais sobre listas suspensas, calendários nas células, formatação, estilização, caixas de seleção e as funções conte.c e soma-c no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.